Se ninguém reconhecer, se ninguém for grato, bando de ingrato, miserável, não vou fazer mais nada. Não é assim? Ou seja, é caridade que você está fazendo? Não, então não é. Então vai ter os resultados que a gente espera? Não. Fora da caridade. Aí tem muita gente que reclama, aí fica obsidiado assim, mas como? Você sabe quantas cestas básicas eu doei na minha vida? Quanta gente se alimentou porque eu... Foi caridade? Não. Não. Então ele entra na questão fora da caridade, não a salvação? Não. Explica por quê? Então saber o que existe por trás do seu comportamento é importante? Quais os sentimentos que dão origem ao seu comportamento? Ou às suas sensações? É importante? Porque se você não dominar isso, você não muda. Agora, se você trabalhar com a motivação de ganhar dinheiro, qual é o modo da sua ação? É o extrínseco, né? Mas se é o contrário, se fazemos algo sem procurar nenhuma recompensa por isso, tá? Você não vai ganhar nada. Qual é a motivação? É uma motivação o quê? Intrínseca. Ela vem de dentro. E se ela vem de dentro, se incorpora ao seu eu. E ela muda você. Começando pelo cérebro. Eu não nem falei do resultado de você ativar aquela área cerebral. Essa experiência demonstra que essa verdade não é apenas filosófica e espiritual, é científica. Fora da caridade não há salvação. Não é um processo puramente espiritual. Ele é objetivo, concreto, presente. Tá? George Mahomet, você quer falando de quem são eles, né? Então ele mostrou que quando você faz a caridade, você ativa o pré-frontal. Tá? Aí fala outras coisas, deixa eu só pegar aqui. André Luiz. Essa é uma passagem de André Luiz no Mundo Maior, capítulo 3, a casa mental. Tá? Essa pesquisa, mostrei a data, 2005. Essa colocação é da década de 30. Década de 30. Chico Xavier psicografa um livro do André Luiz, que diz assim: nos lobos frontais recebemos os estímulos do futuro, no córtex abrigamos as sugestões do presente e no sistema nervoso arquivamos as lembranças do passado. Coisa confusa essa, né? Ainda mais em 30, a década de 30, fala um negócio desse assim. Uma das formas mais belas de se estimular o córtex pré-frontal... Peraí, pré-frontal é aquele da experiência. Cara, é aquele da experiência. De 2005 agora, feita. Para a elevação, é observarmos o sofrimento alheio e deixarmos sentir a compaixão, além de estimular a reflexão superior sobre os valores espirituais e realizar projetos de elevação individual e coletiva. Você ativa o pré-frontal? Você mesmo. A André Luiz disse isso na década de 30. Aí a pesquisa mostra que você faz isso. Quais as consequências da ativação do lobo pré-frontal? Um outro estudo foi estudar o efeito da oração nos seres humanos. E eles escolheram freiras carmelitas para escanear o cérebro delas, porque elas dedicavam a vida à oração, para ver se havia alguma diferença. E eles também pegaram alguns monges tibetanos para ver se havia alteração. E ali eles descobriram uma região localizada no lobo pré-frontal, chamada ponto Deus. E o interessante é que o cientista era ateu e disse: eu particularmente não acredito em Deus, mas os resultados para quem acredita são tão fantásticos que vale a pena você acreditar em Deus. Então ele falando sobre o que acontece quando você ativa o córtex pré-frontal nessa região, que não é ativada somente pela prece, é ativada também pela prática da caridade, que é uma outra forma de você fazer o quê? Vamos lá. O lobo pré-frontal é ativado quando você faz uma prece verdadeira. Eles separaram a prece ritualística da verdadeira. Aquela que envolve real sentimento ativa o córtex pré-frontal. Conclusão. E tem uma série de respostas. E a pesquisa de George Moll, de 2005, provou que
a prática da caridade, ou seja, não filantropia, caridade, ativa o lobo pré-frontal. Ou seja, quais são as duas coisas que ativam o lobo pré-frontal? Caridade e a oração. Então a caridade é uma forma de oração? Gente, mas que interessante! A caridade é uma forma de oração? Mas antes era uma coisa poética de falar, não, agora não é. É uma coisa o quê? Real. Então, a prática da caridade é uma forma de oração que produz os mesmos resultados. Quais são eles? Aumenta a eficácia do sistema imunológico, diminui o efeito de bactérias até o organismo, aumenta a longevidade, porque diminui a produção de radicais livres. E o mais interessante não é esse, são as respostas cerebrais. Quando o córtex pré-frontal se ativa, ele tem a capacidade de neutralizar os gânglios basais, que são aqueles responsáveis pelos nossos hábitos. Principalmente hábitos negativos, né? Quando você tem hábitos negativos, é difícil você mudar. Mas no momento em que você ativa o lobo pré-frontal, ele bloqueia a ação dos gânglios basais, ele permite, com uma certa relativa facilidade, produzir novos hábitos. Caramba! Não é possível! O que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade, Vono disse, conhece-te a ti mesmo. O que fazer? Racionalizar. E hora da caridade, não. Peraí, está tudo conectado? Está tudo conectado. Mas não é uma conexão abstrata. É uma coisa prática que a gente usa. Isso é uma coisa prática que a gente usa. Vamos cá. Livro dos Espíritos de novo. 1800. Olha, André Luiz, década de 30, a pesquisa é de 2005 e o livro é de 1857. Capítulo de novo, perfeição moral. Poderia ser que o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim. Pode ou não pode? Pode. É fácil ou difícil? Agora é fácil. Agora ficou fácil. Agora ficou fácil. Pior é que não é fácil. Não é fácil, é? Muito fácil. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Peraí, muito insignificante é o quê? Esforço Nenhum. Quer dizer, pode um homem mudar? Pode. Isso não é possível. Tem alguma coisa errada. Não fala que você tem não sei quantas encarnações para isso, não sei quantas encarnações para isso, não sei o que lá, milênio. E ele chega e diz que é fácil? Tem alguma coisa errada. O que lhe falta é? É móvel, gente. É vontade. Ou seja, se os hábitos negativos forjam uma arquitetura cerebral, que é o que dizia, ficar presente, toda vez que o cérebro da atividade você volta, então seria muito difícil. Você teria que romper com um padrão estabelecido, destruir aquele, construir outro. Então a ciência dizia que realmente concordava com vocês, a psicologia até essa pesquisa de 2005 concordava que realmente a mudança era algo muito complicado. Com os estudos mais recentes se descobriu que não. Se você conseguir ativar o lobo pré-frontal, ele bloqueia o gânglio basal, bloqueia o hábito, e você tem, com a maior facilidade, a chance de forjar novos hábitos. Ou seja, pode um homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Sim, mediante o esforço? Muito insignificante. O que nos falta é André Luiz, Missionários da Luz. É muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Nesse sentido, há entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Ou seja, é difícil. Então nós temos problemas familiares? É muito difícil. Muito difícil. Impossível.
perguntaram a Jesus: Senhor, é lícito o divórcio? Qual a resposta? Sim, pela dureza dos vossos corações. Porque se nossos corações fossem puros, não tinha necessidade. Não é? Se o nosso objetivo fosse realmente... Porque o que é que define a reencarnação? Então, você ama seu pai, você ama seu irmão, você ama seu marido, você ama seu filho. Mas quando você conseguir amar todos eles igual, ao você amar o mendigo da rua, não precisa reencarnar mais. Porque o objetivo é amar o quê? Ou seja, o objetivo é maior ainda. É você reconhecer que é filho de Deus e todos, sem exceção, são seus irmãos. Então, quando você aceitar essa coisa simples, Deus existe? Resolve o problema. O problema é que a gente tem certeza que os germes existem, mas não que Deus. E se a gente não introjetar essa certeza, não vamos mudar nosso comportamento. Porque o nosso comportamento depende de convicções profundas. Então, aqueles que não acreditam nos germes, não lavam a mão, não escovam os dentes e ficam aquela aparência linda. Mas nós somos diferentes, né? Quais são os princípios do Espiritismo? Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e evolução. Mas não basta crer. A gente tem que viver como se fosse verdade. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz. Mais uma vez, palmas para a NET. Em nome da União Espírita Paranaense, da diretoria, de todas, queremos agradecer a presença de todos, dos representantes das Casas Espíritas, do Centro Espírita Fé e Luz, Cristanato, União Paz e Caridade, Centro Espíritas Francisco Cândido Xavier, da cidade de Pojuca. E se tiver mais algum representante do Centro, irmão Miguel, e mais algum que estiver aí, né? Por favor, sintam-se todos. Ficar em pé é melhor para poder ativar a circulação. Se quiser sentar, fica à vontade. E, particularmente, agradecer a NET. E tem uma questão para vocês. Quem quiser ouvir mais a NET hoje, é só nos acompanhar até a Feira de Santana. Então, por esse motivo, nós estamos vendo assim a sua disponibilidade, o seu esforço pelo trabalho que ela desempenha, não só em Alagoinhas, no Rio, na região, como também no exterior. Então, para nós, é um grande prazer sempre estar com a NET. Muito obrigado, NET, por tudo. E nós já sabemos, né, que já vamos agendar para a Semana Espírita em novembro. Nós já temos Anete Guimarães, Lucas, Luziane Bahia, Suzy Barboni, Carlos Alberto Menezes e os outros depois eu conto o resto. Então assim, nós, né, queremos agradecer do fundo do nosso coração a todos vocês, aos trabalhadores. Vera, faz favor. Contando dinheiro. Traga o dinheiro, vai você. Olha, gente, nesse momento nós gostaríamos que todos os trabalhadores da casa, indistintamente, viessem ficar aqui junto conosco. Todos. Menos Paulo que está filmando. Menos eu que estou filmando. Venha, Paulo. Márcia, cadê? Maninha, Dona Tereza. Maninha, por favor. João Brito, Chico. É automático essa ligação desse lobo pré-frontal que faz isso? Automático? Automático? Sim, quando você faz, porque você sabe quanto custa. Entendeu? Quando você faz, você não está ganhando nada, você sabe disso. Você ativa o pré-frontal.
E todos os outros, E ajuda a sua saúde física, a formar novos hábitos. não, tem mais coisa. Você muda, por exemplo, a forma como você percebe a realidade. Quando você ativa o pré-frontal, os dois hemisférios cerebrais passam a andar juntos. Então é como se você olhasse ao redor e visse as coisas de maneira diferente. Vera, nós estamos esperando, viu? Mas ele só ativa quando você faz a caridade ou Quando faz a faz- oração. Quando você Quando você olha... não está fazendo, ele não está ativado. Não, quando você faz, você ativa, ele entra em funcionamento. E aí ele tem essas respostas. Essa. Tá? Mas, por exemplo, a filha Carmelita, ela ora do filho não ter aquilo aqui. Bom, gente, Mas quando você esses pratica não são caridade, todos os isso trabalhadores da acontece casa. naturalmente. Ainda existem mais trabalhadores. Tem Rose que está ausente. Porque, por exemplo, tem pessoa que é ateu. Maria Nunca entendeu, Ferreira, não tem ora. muito mais. Tereza, Mariazinha. Mas tem a Tem muito mesma mais efeito. trabalhadores. Então, nesse momento, Então ele tem o mesmo resultado de alguém que ora. Entendeu? Eu falo isso aqui no centro direto, porque eu conheço pessoas que são ateias e são seres humanos bons. Caridade. nós três somos o colegiado diretor. Os pedindo fora da caridade não salvação. A igreja diz fora da igreja não Por salvação. trás desse Fora do Islã trabalho, não salvação. que é um trabalho muito Os pedindo grande, isso aqui, qualquer um se salva. tem esses outros Não importa trabalhadores, sua religião. mais outros anônimos que não estão aqui, inclusive também os desencarnados, que nos ajudam e muito nesse trabalho. Aqui está o nosso reconhecimento a todos vocês que já estão tentando desenvolver um pouco do novo termo do cérebro. Pré-frontal. Tentando, não é? Eles fazem esse trabalho aqui no plantão de passe, na limpeza, na educação espírita, nas doutrinárias, na sopa, ainda tem pessoal da sopa, no Bazar Solidário. Temos muitas atividades na nossa casa, mas graças a Deus não nos falta trabalhador não. Não nos falta porque nós contamos com essas pessoas aqui, todas de boa vontade. Então ali as mais velhas, não é? As meninas, as mais experientes, e aí por trás nós estamos seguindo. Cadê Gisélia? Por favor, Gil, tá faltando, amor. Então, e os frequentadores da casa, nós agradecemos a colaboração das outras casas espíritas que está aqui presente, que vem para aqui fazer palestra. Cadê Cida, seu Antônio? Cida, por favor, venha. Que tá de preto, Que faz palestra. Cida também é colaboradora da casa. Renilda, que vem sempre fazer palestra aqui de Conjunca. Então, nossos agradecimentos, pedindo a Deus que a gente realmente comece, a partir de agora, a repensar o sentido verdadeiro da caridade, né, e da oração. Muito obrigada pela presença de vocês, mas ainda vai ter a prece e o bolo. Parabéns, tem bolo. Ainda tem alegria cristã para nós cantar. Agora, antes, eu quero chamar a atenção de vocês. Vamos para aí. Eu fico assim, muito alegre quando eu recebo um cartaz e uma companhia de dança e uma peça teatral aqui da cidade de Alagoinhas, né? E hoje eu recebi um cartaz aqui contando causos, representações do imaginário popular. A direção é de Carlos Batista. Elenco: Berna Alves, Demis Martins, Ed Carlos Batista, Elialdo Batista, Galdino, Ivonei Alves, Lorena Rolle, Marcelino Nepomuceno. No dia 22 de maio, às 19 horas, no Centro de Cultura de Alagoinhas. Se eu tivesse tido acesso a esses cartazes antes, alguns meses antes, eu tinha pedido a eles para aumentar o preço, porque está no preço de R$6. Então, pelo amor de Deus, né? R$6. Ainda tem meia, né? Porque o centro, para quem não sabe, o Centro de Cultura só aceita se colocar meia. Então, R$3 não é nem um refrigerante. Então, vamos prestigiar o que é nosso, é da nossa cidade. Berna está ali. Berna quer falar algo, Berna? Então, Berna está ali, que é uma das responsáveis, a esposa
do senhor Francisco de Assis, não é o santo não, é Neguinho que está ali. E aí precisamos mesmo prestigiar. Eu particularmente vou estar lá. Se alguém quiser ir comigo, me procure. Porque o ingresso de R$6 para a gente comprar e dar de presente. Pode reservar 10 para mim, meu velho. 22 às 19 horas no Centro de Cultura de Lagoinhas. Tá bom? Então não perca. Contando causos. Então, nós queremos agradecer a Berna pelo trabalho, sabendo, reconhecemos o trabalho dela. Estaremos lá, Berna, com você. Com certeza vai dar tudo certo. Tá bom? Se quiser ir amanhã, terça-feira, no pautamento para gente divulgar. Divulgação, você sabe que é comigo. Eu estou levando esse cartão para a Feira de Santana. Ele disse assim: mas Feira de Santana o pessoal não vai vir, mas o pessoal já precisa saber que Alagoinhas também tem teatro. Tá bom? E nós agora vamos ter o parabéns, né?